É aqui em Romanos 8 que veremos verdades tão profundas e, inclusive, até memorizadas pelo povo de Deus. Cantamos, por exemplo, o final deste capítulo, quando cantamos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aqui que nós achamos aquilo que é chamado da corrente da salvação, não no sentido de corrente nesses dias, né? Hoje nós ouvimos falar corrente de oração, corrente disso, corrente daquilo. Não é nada disso que vemos aqui, mas é corrente no sentido exatamente porque há elos aqui da obra da redenção, quando Paulo fala no verso 30, e aos que predestinou, chamou, justificou e glorificou, uma coisa está ligada à outra. É aqui que vemos, neste capítulo, nos falar da adoção, uma doutrina tão maravilhosa para a vida do crente. É aqui que vemos como o Espírito opera na vida do crente. Esse é um capítulo certamente profundo e diverso, e fala de tantos aspectos da santificação na vida do cristão. É aqui que nós vemos a ênfase da obra do Espírito Santo de santificação e a ênfase da obra do Espírito nos dando a esperança da glória. E um tema, então, desse capítulo poderia ser, não desse sermão, mas desse capítulo, a obra do Espírito Santo na vida do crente, conferindo-lhe segurança da salvação. Aqui nós poderemos ver de versos 1 a 11, como o Espírito concede vida ao crente, a vida que ele concede ao crente. Nós vemos nos versos 12 e 17 a dedicação à obra da mortificação na vida daqueles que receberam o Espírito de adoção. Dos versos 18 a 30 nós vimos a esperança da glorificação, que ainda iremos experimentar. E versos 31 a 39, a vitória do crente. A vitória do crente. Acaba esse capítulo dizendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós não conseguimos, claro, pregar esse capítulo de uma vez. Vamos aos poucos. Por isso pregaremos versos 1 a 4, mas sem perder a ideia do todo. E aqui nós começaremos a ver acerca dessa obra maravilhosa do Espírito Santo, a obra da santificação. Hoje nós vamos ver aquilo que é relativo à vida que o Espírito opera em nossas vidas. A vida que o Espírito opera em nossas vidas. E por isso 3 pontos temos aqui. Em primeiro lugar, a vida operada pelo Espírito. Em segundo lugar, o fundamento da vida operada pelo Espírito. E em terceiro lugar, a finalidade da vida operada pelo Espírito. Primeiro ponto, a vida operada pelo Espírito. Segundo ponto, o fundamento da vida operada pelo Espírito. Terceiro ponto, a finalidade da vida operada pelo Espírito. Vemos Paulo falando da vida que o Espírito opera em nossas vidas. Depois de falar dessa vida, nos versos 1 e 2, nós vemos aqui que ele lança o fundamento para nos mostrar como é que Deus conseguiu operar essa vida, como ela se sustenta em nós. Isso está no verso 3, é a segunda parte desse sermão. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver a finalidade dessa vida operada pelo Espírito. Paulo começa no verso 4 dizendo, a fim de que, ou com o propósito de, com o objetivo de. Por isso aqui vemos a finalidade. A finalidade da vida operada pelo Espírito. A vida pelo Espírito, operada pelo Espírito, é o centro desse sermão de hoje. Versos 1 e 2. Olhe para a sua Bíblia. Aqui nós lemos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo, como falei, nós passamos pelo capítulo 7
onde Paulo fala palavras até aparentemente estranhas para a vida de um crente e muito mais para um apóstolo. Para um apóstolo. Quando ele diz aqui no verso número 15, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir. E depois ele fala palavras dizendo o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. Parece que Paulo está como se for, parece que Paulo é como se fosse um ser de duas cabeças. Então, uma hora uma cabeça consegue avançar e na outra hora a outra cabeça consegue avançar. Parece isso a imagem que ele coloca aqui. E nós já passamos, irmãos, por esse texto, onde aqui vemos que Paulo demonstra a sua frustração na luta contra o pecado. É disso que ele está falando. Como ele encontra lamento e tristeza muitas vezes na luta contra o pecado. Vendo que o bem que ele queria, ele não conseguia fazer. O mal que ele não queria era o que ele fazia. Por vezes ele não compreendia aquilo que estava fazendo. E vimos que essa, na verdade, é a experiência de todo cristão. Quando menos esperamos, percebemos que fizemos uma burrada. Dissemos coisas que não deveríamos ter dito. Caímos no mesmo pecado que dissemos ao Senhor que não mais faríamos. Estávamos ali naquela atitude que já tínhamos dito ao Senhor que não faríamos, que já tínhamos dito aos nossos cônjuges, aqueles que são os nossos confidentes, ou pelo menos devem ser, que não mais faríamos. Prometemos isso, mas eis que lá estamos. Não compreendemos o nosso modo de agir. Falamos então, irmãos, dessa tristeza que é necessária na carreira cristã. Falamos que na carreira cristã é necessário lamento. Inclusive temos na Escritura um livro chamado Lamentações. O lamento faz parte da vida cristã. A noite da alma, como diziam os puritanos, onde de cara estamos com os nossos pecados, com aquilo que de fato nós somos. E lamentamos, ofendemos a Deus mais uma vez. Falamos de como o crente se vê um traidor de Deus, quando ele prometeu ser um discípulo de Cristo, que seguiria ao Senhor, entregando os seus dias ao Senhor. Mas eis que ele se vê um traidor e um hipócrita, deixando-se ser guiado pelo pecado, aquilo que ele odeia. Aquilo que levou Cristo à cruz, uma vez que ele está em aliança com Deus. E ao contemplar então esse pecado, o crente pode não conseguir lidar com a culpa dele. Pela providência de Deus, falamos da culpa pela manhã no sermão, onde ali os irmãos de José mandam dizer a José que o pai deles havia dito que José deveria perdoá-los, mostrando a culpa que ainda não conseguiam se desvencilhar no relacionamento com José. E pela providência de Deus, mais uma vez falamos dessa culpa. Deus sabe o que faz em sua providência em nossas vidas. Ao lidar com o pecado, ao olhar para o espelho da lei e ver que é um hipócrita, ou melhor, que agiu como um hipócrita, que agiu como um traidor da aliança que fez com Deus. O cristão pode sucumbir em tristeza. Ele pode andar cabisbaixo por um tempo. Satanás pode instrumentalizar a culpa. A culpa que pesa no coração
e não deixa que o crente encontre o caminho que é o verdadeiro arrependimento, a tristeza e depois o verdadeiro arrependimento e a alegria de estar tudo renovado com Deus. O crente pode então sucumbir numa tristeza profunda, no desânimo profundo, até mesmo se afastar dos meios de graça. Satanás é especialista nisso, irmãos, em usar a culpa. E assim o crente ele pode andar tão cabisbaixo que ele não consiga erguer a sua cabeça para a frente, ou melhor, para o alto, onde Cristo está, aguardando a chegada do seu Salvador, daquele que já o redimiu e que virá para consumar a sua obra. Assim o crente pode então não conseguir ver como Deus o vê nesse momento. E ele se esquece de que nele habita o Espírito de Cristo, o Espírito da vida. E então, para que a alma não se tome de tristeza profunda, olhando apenas para a sua condição de ainda pecadora, Paulo, ou melhor, o Espírito Santo, através dele, traz esse maravilhoso capítulo. Esse capítulo tão profundo, tão belo, tão doce para a alma cristã. Um dos textos mais belos e ricos da Escritura. E Paulo então inicia, irmãos, declarando que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tendo falado dessa tristeza, visando nos animar, Paulo diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão cabisbaixos por causa dos seus pecados? Vocês estão até mesmo pensando em ficar vivendo os dias, até mesmo que cheguem ao final, sem muita motivação. Deixa eu dizer uma verdade. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esses pecados que estão pesando sobre as almas de vocês, eles foram expiados. Eles foram colocados sobre outro. Já não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quem você seja, de onde você veio, não importa aquilo que você fez, ou quais são os seus pecados que você termina por voltar a eles. Já nenhuma condenação há, nenhuma, absolutamente nenhuma, nem um pouco. Você pode ter cometido até mesmo os pecados de Romanos 1, quando Paulo menciona aqueles pecados crassos ali, tanto aqueles pecados sexuais, quanto os pecados da violência, quanto até mesmo aquela hipocrisia, aquela pessoa certinha, mas que no coração não serve a Deus, está morta. Você pode ser qualquer uma delas, nenhuma condenação há, se você está em Cristo Jesus. Aqui vemos então que Deus retirou, irmãos, toda a punição de todos os pecados. Toda a punição se resume numa palavra: morte. Paulo já falou sobre isso em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, aquilo que deve esperar o pecador sem Cristo, é a morte. Não há nada mais que ele pode esperar. Um dos salmos fala que Deus já armou o arco e a sua espada ele está afiando. Deus está como um guerreiro a ponto de destruir o homem em seus pecados. A sua ira cairá sobre ele. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus
não experimentam isso. Eles foram livres dessa condenação, dessa morte. Que verdade maravilhosa encontramos aqui, meus irmãos. Esse não é um anúncio leviano. Pelo contrário, veja o texto diz, já nenhuma condenação há, é verdade, mas são para que aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Talvez você ache essas palavras muito açucaradas. Talvez você pense, o pastor aliviou. Está com o evangelho muito leve, muito doce. Mas veja, o texto nos diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que amam a Cristo Jesus, para aqueles cujo coração foi tomado por Ele, para esses nenhuma condenação há. Não é para uma pessoa que confia em seus próprios esforços para ser salvo, ainda que viva na igreja ou fora dela. É para aqueles que confiam na representação de Cristo Jesus. E talvez você esteja aqui e seja uma pessoa que confie nas suas próprias obras. Você se veja bom para conseguir a salvação. Eu quero lhe dizer que, por enquanto, essa palavra não é para você. Ou melhor, ela não diz respeito, ela não fala de você. Para ti, a condenação está sobre a sua cabeça. E ela pode cair a qualquer momento. Mas se hoje mesmo você mirar o Senhor Jesus Cristo e se entregar a Ele, você então mostrará que essa palavra fala de sua alma. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E então Paulo, visando o coração daqueles que estão lutando com o peso da culpa de suas obras, daqueles que ainda, inclusive, não haviam crido no meio daquela igreja, preso a toda a religiosidade cerimonial. Paulo faz um trocadilho com a palavra lei. Veja aí no versículo número 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo chama o Espírito Santo de a lei do Espírito da vida. É do Espírito que ele está falando aqui. Mas para nos mostrar como a obra do Espírito é muito mais forte do que o peso da lei, que apenas nos aponta a culpa e não nos promove redenção, é o Espírito quem promove redenção. Para nos mostrar como o Espírito é mais forte do que as obras, que são as obras dos nossos braços. Paulo diz então, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Para nos mostrar como a obra do pecado, irmãos, de morte, é mais fraca do que a obra do Espírito. Paulo então faz um trocadilho, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei e do pecado. Nós vemos aqui que Paulo então mostra a vida que o Espírito opera no crente, a vida operada pelo Espírito na vida do crente. E vemos então como ele alcança os nossos corações através dessas palavras. Que o Espírito libertou o crente do pecado e de seu aguilhão, a morte. Assim então a lei do pecado e da morte não é a lei de Deus de forma alguma, mas é o próprio pecado do qual nós somos livres pelo Espírito que opera a vida em nós. Nós somos livres do pecado e da morte, que é o efeito do pecado. E o Espírito então opera em nós. Ele é o Espírito da vida. Ele é a própria vida, habitando em nossas vidas. Ele é a própria vida, habitando em nossas vidas. De consolo para uma alma que está se debatendo com seus pecados, que não sabe lidar direito com a culpa. Como o Senhor acalma
os nossos corações com essas palavras e realça aquilo que nós não conseguimos ver diante da névoa da culpa, da negridão da culpa. Ele nos lembra: o Espírito está aí. É verdade, você não tem vivido como deveria. É verdade, você tem se deixado vencer pelos pecados. É verdade, você tem se deixado vencer pela ira. É verdade, você tem se deixado vencer pelos pecados dos prazeres. É verdade, você tem se deixado vencer por outros pecados. Mas você vive. O Espírito habita em você. Ele opera a vida. Ele opera a vida. Paulo, tendo falado da vida que o Espírito opera em nós, ele passa ao fundamento disso. Verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aqui está o fundamento. O que sustenta a obra da vida do Espírito Santo? O que mantém esta obra, esta vida? Por que ela não se desfaz? Por que ela não se interrompe? Por que ela não zera para ser então reconquistada? Aqui está o fundamento dessa vida operada pelo Espírito. E mais uma vez, irmãos, Paulo menciona a fraqueza e a incapacidade das obras próprias que o homem pode cumprir, pode operar. É impressionante como o homem pensa que ele pode conquistar alguma coisa pelo seu braço. Na verdade, irmãos, só existem duas religiões no mundo. Talvez você diga: pastor, acho que o senhor precisa se informar melhor. Não tem só duas religiões no mundo. Eu digo, em outro sentido, só há duas religiões no mundo. A religião daqueles que confiam nos esforços de Cristo e neles a vida. E a religião daqueles que tentam viver pelos seus próprios esforços. E só tentam, e tentam, e tentam, e nunca conseguem. Pode observar. Faça um exercício. Investigue como as religiões apresentam a salvação. Toda religião apresenta o problema do homem. Toda religião apresenta um salvador para o homem. Toda religião esboça para o homem uma redenção final. Toda religião tem isso. Investigue, perceba. Como é que o homem pode ser salvo nas religiões por aí? No Espiritismo, ele pode ser salvo fazendo bem ao próximo, o bem entre aspas, porque o bem mesmo só pode ser feito por aquele que foi regenerado. É obedecer de coração à lei de Deus. No Espiritismo você pode conseguir ser salvo por assistir às necessidades dos outros. No catolicismo romano você tem Cristo, sim, mas você também tem as suas próprias obras. Há aqueles, inclusive, que têm um crédito para salvar até mesmo a vida dos outros. E assim, irmãos, todas as religiões, todas elas, confiam na força do braço do homem para ser salvo. Mas veja o que o texto diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Essa tradução ela termina por não trazer toda a força do texto. Porque há aqui uma ênfase na fraqueza da lei, na impotência da lei. Esse texto está nos mostrando como, apesar de que o homem confia nos seus próprios braços, o que para Deus é fraqueza. Ele não consegue nada. A impotência. Ele nunca chegará à salvação. E aqui então, irmãos, Paulo traz o fundamento
o fundamento desta vida que habita em nós, operada pelo Espírito. O que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Perceba, Paulo não está dizendo que a lei, na sua essência, é enferma. Pode parecer isso quando você lê esse texto. Mas a lei foi dada por Deus. Paulo já disse anteriormente que a lei é boa, o mandamento, aliás, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas veja, o texto diz no qual eu estava enferma pela carne. O problema é que por causa da carne humana, em querer cumprir a lei, havia enfermidade e fraqueza. O homem nunca poderia ser salvo pelas suas próprias obras. É isso que Paulo está dizendo. E então, naquilo que foi impossível, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele enviou o seu Filho, ele encarnou. E como ele encarnou em semelhança de carne pecaminosa? Nós lemos 2 Coríntios 5, e eu peço que você abra mais uma vez esse texto. É um texto muito forte. 2 Coríntios 5, o último versículo desse capítulo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, irmãos. Que texto! Que texto! Cristo foi feito pecado. Você já parou para pensar na profundidade dessa afirmação? Mas como assim, pastor? Ele se tornou pecado? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto de Romanos que estamos expondo explica. Ele recebeu semelhança de carne pecaminosa. Ele andou nessa terra experimentando as limitações e as fraquezas. Ele recebeu tanto as limitações, aquilo que era próprio da humanidade, não pecaminosa. Ele precisava comer. Ele cansava. Isso não é próprio do pecado, mas isso é próprio da criatura. O Criador experimentou todas essas coisas de criatura. E ele também experimentou as consequências do pecado em sua alma e em seu corpo. Ele foi tratado como o pior dos pecadores. Ele foi crucificado no meio de 2 pecadores, para que ficasse evidente como Deus estava vendo ele. Naquela hora ele não via mais o Filho. Naquela hora ele via o pior dos pecadores. Até que ele mesmo gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, ele foi tratado como pecado. Ele foi feito pecado. Ele assumiu a aparência de um pecador como eu e você. A aparência de um hipócrita. Ele assumiu a aparência de um lascivo. Ele assumiu a aparência de um iracundo. Ele assumiu a aparência de um violento. Ele assumiu a aparência de um pecador. Meus irmãos, que texto profundo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E então, voltando para Romanos 8, verso 3, com efeito condenou Deus na carne e pecado. Por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque Deus condenou os nossos pecados em Cristo Jesus. Toda a condenação
toda a condenação foi colocada sobre ele. É por isso que não tem mais nenhuma condenação. Não foi à toa, irmãos, que naquele dia houve trevas, houve terremoto. Até a própria criação estranhou o que acontecia com seu Criador, que agora estava encarnado. Já não há nenhuma condenação, porque ele recebeu toda a condenação em nosso lugar. Ali temos, de fato, aquele que morreu por nós, aquele que é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que ele tomou a nossa agonia, e nós temos paz. Ele tomou a nossa tristeza e nós temos alegria. E é isso que experimentamos na ceia do Senhor. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o fundamento da vida que opera em nós pelo Espírito Santo. Esta é a nossa Páscoa. E eu quero então abrir aqui um parênteses. Esse texto ele não fala de Páscoa, é verdade, sendo bem honesto. Mas há um princípio que nós podemos aqui retirar para nos instruir, para sermos instruídos. Inclusive hoje, nesse dia que muitos estão comemorando a Páscoa, e muitos inclusive dentro da igreja. Meus irmãos, vamos voltar lá para Êxodo 12. E é ali que nós vemos esse anúncio desta morte, desse fundamento operado pelo Espírito Santo. Êxodo capítulo 12, verso de número 12. Eu peço que alguém me traga mais água natural, por favor. Êxodo 12, verso 12, veja o que diz aqui. Porque naquela noite passarei, diz o Senhor, né? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Qual era o significado deste momento para o povo de Deus? Deus estava ali mostrando não apenas a salvação que ele operava no meio do seu povo, mas inclusive que ele iria destruir os deuses do Egito. Veja mais uma vez no verso 12. Eu executarei juízo, no final do verso, sobre todos os deuses do Egito. Quando Deus destrui seu povo, irmãos, para entrar na terra, em Deuteronômio 12, abre a sua Bíblia lá, há uma instrução muito clara acerca do culto. Deuteronômio 12, 1 a 9, diz assim: são estes os estatutos, obrigado, irmão. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viveis sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que igues desapossar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis
em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos estiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que vem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Nós poderíamos continuar lendo, mas vamos parar aqui. Veja a ênfase aqui, em que o Senhor dá. Vocês não vão aproveitar nada do que vocês encontrarem do culto daqueles povos. Quando vocês entrarem lá, vocês vão destruir por completo. E eu vou mostrar a vocês o lugar onde vocês vão adorar. Quando Deus salva o seu povo, Ele destrói os deuses dos outros povos. Nós vemos isso em Deuteronômio que lemos, nós vemos isso aqui no texto de Êxodo 12 da Páscoa. O significado, então, da Páscoa para o povo de Deus, meus irmãos, implicava também em que Deus estava operando juízo sobre os deuses dos outros povos, sobre os cultos dos outros povos, aniquilando-os e implementando o verdadeiro culto. Então, assim, Deus promete salvar o seu primogênito. É assim que o povo de Deus é chamado, em Êxodo 4:22. Diz assim o Senhor: direis a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E assim então é que é feita ali a troca. Todos os primogênitos morrem, mas o primogênito de Deus fica vivo. O seu povo é o primogênito de Deus. Ele então destrói os primogênitos egípcios e mantém vivo o seu primogênito. Isso está envolvido no significado da Páscoa. A destruição do culto de outros deuses. Como vimos, a salvação do primogênito que Deus quer ao seu povo. E também é uma festa familiar. Lá em Êxodo 12, versos 26 e 27, você pode ler em casa. O filho iria perguntar ao pai: pai, o que significa isso? E então o pai iria responder: meu filho, este é o sacrifício da Páscoa, porque Deus no Egito passou por cima e não nos destruiu, e destruiu os egípcios. Então a Páscoa também é uma festa familiar, que envolve e ensina os filhos. Os filhos certamente perguntam, e eles estão perguntando nesses dias, não é verdade? Quando eles vão ao mercado, quando eles veem as pessoas com vários símbolos da Páscoa que o mundo comemora, eles perguntam, eles querem às vezes até imitar sem entender, e os pais então têm o trabalho de ensiná-los. A festa é a Páscoa também é uma festa familiar. Isso era o significado da Páscoa para o povo de Deus. Uma destruição do culto falso, o estabelecimento do verdadeiro culto, uma salvação do povo, não apenas individual, e uma festa familiar. Então, meus irmãos, Deus mostra ao seu povo que que o seu povo é exclusivo para Ele. Quando Ele ensina quem poderia participar da Páscoa. Lá em Êxodo 12, verso 48, diz: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja de circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Quem poderia participar da Páscoa? Apenas aqueles que eram povo de Deus. Ela é uma cerimônia exclusiva do povo de Deus. Ela não envolve os ímpios. Ela não envolve os ímpios. E como ela deveria ser comemorada? O cordeiro deveria esperar 14 dias, no verso 6 de Êxodo 12 diz: e o guardareis até o 14º dia do mês.
Assim também Cristo, ele ficou esperando por um tempo. Vocês lembram quando queriam matá-lo? E ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Parecia um homem covarde fugindo dos judeus, mas era porque ainda não chegava o seu momento de morrer. Ele ficou aguardando como o cordeiro que iria ser imolado. E ele mesmo comemorou a Páscoa e deu graças com seus discípulos. Ele comemorou a Páscoa, depois ele comemorou a primeira ceia. E ele partiu o pão e deu graças, sabendo que ele mesmo era o cordeiro que iria ser imolado. Cristo, irmãos, é a nossa Páscoa. Assim como a Páscoa deveria ser celebrada perpetuamente e como um memorial, assim Cristo estabeleceu a ceia do Senhor como um memorial. Êxodo 12, verso 14, diz assim, acompanhe na sua Bíblia: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Parece que ele está dizendo que isso aqui nunca vai acabar, que a Páscoa nunca vai acabar, que ela é perpétua. E em certo sentido é verdade, porque lá em 1 Coríntios 11, abra sua Bíblia lá. Lá em 1 Coríntios 11 está escrito: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A Páscoa, irmãos, continua, ela é perpétua, mas ela mudou de forma. A Páscoa é a ceia do Senhor. Ela é a nossa Páscoa. Ela é a nossa Páscoa. O princípio permanece, muda apenas a forma. Não há mais cordeiro, nem som de animal sendo morto, porque a glória já veio. E para ficar bem claro, lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo nos diz: advertindo, repreendendo o povo em Corinto. Paulo diz no verso de número 7, lá em 1 Coríntios 5, acompanhe na sua Bíblia: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou Cristo, nossa Páscoa, poderia ser traduzido também. Essa é uma tradução mais próxima do original. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele é o Cordeiro de Deus sem defeito. Ele é a nossa Páscoa. Irmãos, e aqui nós passamos para o segundo ponto desse sermão. Em primeiro lugar, nós vimos a vida operada pelo Espírito. Em segundo lugar, o fundamento da vida operada pelo Espírito. Agora, em terceiro lugar, nós vemos a finalidade dessa vida operada pelo Espírito. E eu continuo falando aqui, para fechar esse parênteses acerca da Páscoa. Veja então com que espírito nós devemos comer a Páscoa. Com que espírito nós devemos comemorar a Páscoa e lidar com a Páscoa. Devemos abandonar a vida de opressão no império das trevas e do pecado após a experiência
de refletir, de nos examinar. O amargor das ervas era para lembrar o amargor do pecado. E o amargor da vida sob Satanás, que era simbolizado por Faraó. O fermento, como aqui lemos em 1 Coríntios 7, era para simbolizar o pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Era simbólico. O pão tinha que ser asmo. O fermento, o pecado contamina todo o povo de Deus. A massa é o povo de Deus. É assim que nós devemos comemorar a Páscoa, que é a ceia do Senhor. É com urgência da santificação também, assim como eles tinham que comemorar sair dali com urgência, comer com urgência, cajado na mão, cingidos os lombos. É a Páscoa do Senhor. Assim é com urgência que nós devemos nos santificar. Cada vez mais nos assemelhando a Cristo e menos a esse mundo. E o que Deus então espera de nós, irmãos, como povo de Deus? Eu sei que esse assunto, a depender de como foi a sua vida e a sua experiência na igreja, esse assunto talvez seja sensível para você. Talvez não, para outros. Inclusive, ele se torna mais sensível quando envolve os nossos filhos, não é verdade? Mas certamente, irmãos, eu penso que a igreja deve dar ouvidos a esse pastor que vos fala, abrindo a Escritura. O que Deus espera de nós diante da Páscoa? Inclusive neste dia que o mundo comemora a Páscoa. Que nós comemoremos sim a Páscoa, mas que ela seja comemorada apenas no dia do Senhor. Lembre-se, quando Deus mandou o povo entrar na terra, antes de eles entrarem, Deus deu instruções dizendo: vocês vão destruir por completo os altares daqueles povos. Não usem os altares deles. E eu sei que há irmãos amados, queridos e até mais avançados do que nós na vida em santificação, que comemoram a Páscoa. Esse também não é um divisor de águas entre aqueles que são reformados e aqueles que não são reformados, porque sei também que há irmãos reformados de espírito, de verdade, que comemoram a Páscoa. Mas certamente, irmãos, se atendo à prática, não às pessoas, usar a Páscoa, que é comemorada hoje, de alguma forma, para nossa santificação ou para anunciar ao mundo, é tentar aproveitar um altar que o mundo está erigindo. Nós não precisamos disso. Nós já temos a nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor. Cristo, nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa. E Paulo está falando da ceia, lá em 1 Coríntios 5, quando ele diz que deveria ser tirado da comunhão aquele que havia pecado. Penso que então nós devemos comemorar a ceia a Páscoa apenas na ceia do Senhor, porque ela é a nossa Páscoa verdadeiramente. E que tenhamos amor por Deus nela. Temos nossos votos e compromissos restaurados. E amor àquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e limpou as nossas vidas, aquele em quem nós temos vida. E que não sigamos o mundo, mas antes, como diz Paulo em Romanos 12, ainda chegaremos nesse texto, Romanos capítulo 12, verso tão conhecido, no verso 2, e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja não precisa em nada do mundo. Ela sempre foi sozinha. Desde aquele pequeno povo no Oriente Médio, ela sempre foi estranha. O seu culto sempre foi estranho e igualmente autêntico, porque foi dado pelo próprio Deus. Nós não precisamos, irmãos. Nós não seremos menos felizes se deixarmos de usar aquilo que o mundo faz acerca da Páscoa. Nem precisamos mesmo dessa data, porque a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Que não sigamos então o mundo, mas transformemos as nossas mentes, não seguindo a tradição dos homens, mas os costumes entregues por Deus a nós. E que não comemoremos a Páscoa influenciados pelo mundo, retornando de alguma forma à Páscoa do Antigo Testamento. Isso certamente é retroceder e cair no desagrado de Deus. Portanto, aqui fecha esse parênteses acerca do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que está claro nesse texto, de como ele operou a condenação dos nossos pecados na carne do Senhor Jesus Cristo, em sua alma. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o fundamento da vida que opera em nós. E agora passamos então, já passamos para o terceiro ponto e último, a finalidade dessa vida, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo aquilo que Deus requer na lei, Cristo cumpriu em nosso lugar. E quando Deus olha para nós, Ele vê que toda a lei, todo o preceito da lei já foi cumprido. Todos os seus mínimos detalhes foram cumpridos. O preceito da lei se cumpriu em nós. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo fala aqui da vida, esse andar é a vida, são os costumes, não segundo a carne, não segundo o pecado, mas segundo o Espírito. Aquilo que guia a vida do crente é o Espírito e não a carne. Eis então, irmãos, o divisor de águas. Você quer saber se a vida é em você? O que te domina? A carne ou o Espírito? Por vezes a verdade é que nós não conseguimos fazer essa leitura, não é? Nos encontramos em situações em que o crente se pergunta assim, será mesmo se eu sou um filho de Deus? Eu estou todo acabado. Eu entrei numa cova e depois eu caí em uma cova mais profunda e depois em outra mais profunda. Senhor, será mesmo se eu sou teu filho? É verdade que o crente às vezes se encontra em uma situação assim, mas nós não estamos falando, irmãos, de algo pontual na vida do crente. Nós estamos falando da vida como um todo. Graças a Deus, Deus não nos olha e não nos lê apenas por um evento ou um momento, mas pela nossa vida de uma forma geral. O que guia a sua vida? A carne ou o Espírito? Você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Se você anda segundo o Espírito, o preceito da lei já foi cumprido em você. E assim então nós veremos como andam aqueles que vivem, não se inclinando para a carne, mas para as coisas do Espírito. Veremos isso no próximo sermão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos anime diante de um texto como esse, na luta contra o pecado. Que Deus nos faça, inclusive nos estimule mais
a santificação. Esse é o objetivo desse texto. Essa sessão trata da santificação na vida do crente. E que o Senhor nos enriqueça cada vez mais ao expor esse capítulo 8 dos Salmos, aliás, de Romanos, que é tão profundo e rico e extenso, né? Nós estamos apenas nos primeiros 4 versículos. Vamos orar. Peço que todos fiquem de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, que está nos céus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida que o Espírito opera em nós, Senhor. Louvado seja o Senhor pela pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça os nossos braços, os nossos pés, para caminharmos na caminhada cristã, para lidarmos e para lutarmos contra os nossos pecados, ó Deus, que são tantos, inclusive os que tenazmente nos assediam. Ó Senhor, que o Senhor guie o teu povo em caminhos firmes, que o Senhor nos ilumine o coração, ó Pai, em direção a Cristo Jesus, o dia de Cristo Jesus, o dia do Senhor, o dia eterno. Assim oramos em nome dele. Amém.